Olá a todos, estamos aqui para a nossa 27ª aula do curso de Física Matemática Avançada. Continuamos nosso estudo em análise de Fourier, em transformada de Fourier em particular. Então, na aula de hoje, nós vamos discutir aqui alguns conceitos básicos envolvendo aplicações especiais da transformada de Fourier, que muitas vezes são descritas por nomes específicos. Então, eu vou falar isso para vocês. O começo da aula vai ser bem simples. Só que mais para o final da aula a gente vai ver temas novos, assim, relativos à amostragem e filtragem, ou filtração na teoria de transformadas de Fourier, tá bom? Que é algo muito importante, tanto experimentalmente quanto teoricamente. Eu vou comentar quando a gente chegar lá. Então, vamos lá. Antes de mais nada, vamos ver o que acontece quando nós temos propriedades especiais de periodicidade e de paridade numa função onde efetuaremos a transformada de Fourier. Ora, periodicidade, professor, isso não é a série de Fourier? É. Normalmente, quando a gente tem funções realmente periódicas, quer dizer que elas vão ter um período fundamental finito. E aí a gente trabalha com séries de Fourier. Só que mesmo assim a gente pode dizer, e se eu tentar aplicar a transformada de Fourier a uma função periódica, o que acontece? A gente, estamos até complicando sem necessidade, mas isso às vezes acontece. Então vamos lá. Tá? Eu comento aqui, o cenário natural seriam séries de Fourier, só que eu também quis comentar isso, pessoal, porque alguns autores, alguns livros mais antigos, falam que você tem uma transformada de Fourier finita quando você está estudando uma série de Fourier. Alguns livros, principalmente mais antigos, usam o termo transformada de Fourier finita como sinônimo de série de Fourier. Esse é um primeiro alerta acerca de terminologias alternativas que vocês podem ver por aí. Agora, a gente sabe que quando a gente tem séries de Fourier em certas condições de contorno, pode ser que nós tenhamos uma especialização para uma série só de senos ou só de cossenos. No caso mais geral possível, nós temos ambos, senos e cossenos, ou até mesmo a forma exponencial complexa que eu discuti aqui com vocês já nesse curso, tá bom? Mas é isso, as dicas de terminologia que eu estou dando aqui é que vocês vão ver alguns autores falarem em transformada de Fourier infinita, tá? Que é simplesmente a série de Fourier. Só que se você tiver uma série de Fourier de senos, vocês podem ver alguns autores falarem em transformada finita de senos. Ou se você tiver uma série de Fourier só de cossenos, você vai ver autores falando em transformada finita de cossenos. Transformada de Fourier finita é série de Fourier, tá bom? Mas eu não vou calcular uma série de Fourier. Eu quero calcular a transformada de Fourier de uma função periódica. Por mais que as séries fossem o melhor cenário para a gente trabalhar, tá bom? Então, se realmente queremos uma transformada de Fourier, certo? O que vai acontecer? Vamos lembrar aqui a nossa expressão geral para uma série de Fourier. F de x é uma superposição de ondas planas com um certo período. Seus coeficientes são dados por uma integral. Nós já vimos isso aqui nesse nosso curso. Pessoal, quando eu apresentei a série de Fourier para vocês na forma complexa já neste curso, eu usei o sinal mais aqui e menos na volta, certo? Nessa fórmula integral para os coeficientes. Pessoal, na verdade, tanto faz, tá bom? Claro que aí o que eu estaria chamando de Cn viraria C menos N. Mas em muitos textos vocês veem isso aqui também. Então, eu fiz isso aqui para mostrar que isso é irrelevante, do mesmo jeito que nós temos diferentes convenções na transformada de Fourier também, e porque, vocês vão ver, do jeito que eu vou fazer, eu queria ter esse menos aqui, é um pouquinho mais elegante, só para eu evitar uma conversa depois, tá? Mas é uma formulação essencialmente equivalente ao que nós já fizemos. Lembrem-se que aqui nós temos um número de onda, né? Podemos interpretar assim, que é dada por nπ sobre meio período. Tá? Na minha notação, 2L é o período da função. Então, está aqui uma função expandida em série de Fourier. Vou calcular a transformada de Fourier dela. Está aqui, transformada de Fourier da função f. Nossa definição usual, 1 sobre raiz de 2π, expoente positivo, a função. Ora, quem vai entrar aqui no lugar da função é a sua expansão em série de Fourier complexa, tá bom?
Vou jogar esse somatório dentro da integral, e como isso aqui é bem fácil, pessoal, bem simples, eu já fiz algumas passagens aqui, tá? Já levei o somatório para fora da integral, tá ele aqui, e eu fiz um pequeno truque, eu multipliquei e dividi por raiz de 2π. Quando eu multiplico, fica aqui fora, quando eu divido, aparece 1 sobre 2π aqui, tá? Só reorganizei os termos. Porque eu quero que vocês olhem para essa expressão entre colchetes e vejam aqui imediatamente uma delta de Dirac. Nós já vimos isso, a representação integral da delta de Dirac. Tá? Integramos em x, isso aqui é delta de k menos kn. Esse foi o motivo, eu não queria ter uma soma aqui, embora seja essencialmente a mesma coisa, eu queria ter k menos kn aqui, por isso que eu usei essa fórmula, essa formulação da série de Fourier com esses sinais que eu peguei aqui. Então, o resultado vai ser, eu pego esse raiz de 2π, passo ele dividindo para o outro lado. 1 sobre raiz de 2π, a minha transformada de uma função periódica, é uma superposição de pulsos delta de Dirac. Em quais frequências? Nos harmônicos, definidos pelo período fundamental que nós temos. Lembre-se que o meu Kn é Nπ sobre L, meu período fundamental é 2L. Ótimo! Transformada de Fourier deveria identificar as frequências que aparecem, e é isso que acontece aqui. Nós temos uma transformada que não é uma função contínua de K, ela é uma superposição, um trem de pulsos delta nas frequências dos harmônicos. Se eu tivesse usado a série de Fourier com os meus sinais usuais, apareceria aqui K mais Kn, tudo bem, eu estou percorrendo todos os inteiros, um reordenamento da soma, faria aparecer o K menos Kn do mesmo jeito, tá bom? Então, ótimo. Transformada de Fourier identificou as frequências que aparecem. Vou falar frequência mesmo eu estando usando a letra K e não ômega, tá bom, pessoal? A linguagem de frequência é mais apropriada aqui. Agora, vamos ver aqui resultados especiais quando nós calculamos a transformada de Fourier para uma função com paridade bem definida, uma função que seja par ou ímpar. Eu vou falar com um pouco mais de detalhes do caso par, porque o caso ímpar é absolutamente análogo, tá bom? Então, olha só, se nós tivermos uma função par, pessoal, o tratamento usual que a gente pode fazer é o seguinte. Vamos calcular a transformada de Fourier dessa função? Tá aqui. 1 sobre raiz de 2π, f de t, só que eu vou abrir a minha exponencial complexa, né, o meu núcleo de Fourier, e aí ômega t, como cosseno ômega t mais i seno. Por quê? Porque nós vamos poder combinar função par com par, que tem um valor, em geral, não nulo, né, bem definido, em toda a reta real. Só que quando a minha função par se combinar com o seno, que é ímpar, em toda a reta real isso vai se anular. Então, é fácil nós vermos que quando nós abrimos o nosso núcleo de Fourier dessa forma, para uma função par sobrevive apenas o cosseno. E pela paridade, nós não precisamos integrar de menos infinito a mais infinito. Nós podemos integrar apenas de 0 a infinito e colocarmos um fator 2. Certo? Então, ó, é isso. Isso aqui é a transformada de Fourier de uma função par. Por que que eu escrevi isso? Porque alguns autores definem uma transformada de Fourier geral de uma função chamada transformada de Fourier de cossenos. Então, eu também estou falando disso aqui para vocês ficarem atentos a pequenas diferenças que existem aí na literatura. Eu não gosto muito de trabalhar com transformadas de Fourier de cossenos ou de senos, como veremos daqui a pouco. Porque eu já sei as propriedades na minha memória da transformada de Fourier geral e eu não vou querer especializar algo só para os casos particulares em que a função é par ou ímpar, tá? Mas tem uma certa sutileza, vou falar dela. Então, vamos lá. Ó. Tem alguns autores que definem a transformada de Fourier de cossenos de uma função como sendo raiz de 2 sobre π, a integral daquela função, só vezes o cosseno de 0 a infinito. Notem que esse fator aqui surgiu, de eu combinar o 2 que veio da reta real negativa, com esse raiz de 2π aqui, tá bom? Você vai dizer, ué, professor, isso aqui é a transformada de Fourier, sem maiores aditivos, de uma função par. É isso. É isso mesmo. Quando a sua função é par, isso aqui, mesmo estando integrado só de 0 a infinito, é a transformada de Fourier.
Você vai dizer, então, para que eu preciso disso? Parece que isso só é útil se a função for par, mas para que eu vou definir uma outra transformada? Por que alguns autores chamam isso de transformada Fourier de cossenos? Pessoal, eu coloquei aqui, ou não, pode ser que essa construção seja útil para uma função que não seja apenas par. Esse é o tchan. Qual é o tchan? Antes de mais nada, antes de eu falar aqui qual é o tchan, notem o seguinte, como o cosseno é uma função par, notem que se a gente trocar ômega por menos ômega, não altera a nossa transformada de cossenos. Ou seja, a transformada de Fourier de cossenos é uma função par na sua variável, ômega. Então, para eu fazer a inversão de Fourier, vale a mesma fórmula. É uma inversa de Fourier com a mesma estrutura. Mesma constante, integral de 0 a infinito, só que notem que agora eu estou integrando em ômega para voltar para f de t. Tudo bem? Tá? Então, notem que a volta é até mais simétrica do que a transformada de Fourier usual, porque a gente tem que oscilar o sinal mais para menos do nosso núcleo de Fourier, mas no cosseno não tem nem sinal para oscilar. Tá? Então, tem uma beleza estética aqui nesse resultado. Mas o que eu estava dizendo, o que é interessante, e que essa transformada de Fourier de cossenos ela não é útil apenas para f pares, é porque pode ser que nós tenhamos uma função definida originalmente apenas em 0 a infinito. Pode ser que eu tenha uma função dada apenas de 0 a infinito. Ah, professor, ela é nula para os x negativos? Não sei se ela é nula ou se simplesmente ela não é definida. Mas o fato é, de uma forma muito parecida como a gente faz em séries de Fourier, nós podemos estender essa função a toda a reta real. Então, uma função definida apenas na reta real positiva, ela pode ser estendida a toda a reta real, escolhendo que ela seja par ou ímpar. Então, funções como essas aqui, se eu quiser imaginar que eu vou estendê-la por algum motivo, por alguma intenção, para que ela seja definida como par em toda a reta real, esse tipo de função é bem tratada pela transformada de Fourier de cossenos. Tá? Preciso fazer isso? Não, você sempre pode ficar com a transformada de Fourier original. Só que, às vezes, sua conta pode ficar um pouquinho mais simples se você fizer isso. Tá bom? Não recomendo que vocês invistam esforço demais nisso. Pensa só na transformada de Fourier. Mas quando vocês ouvirem algum autor falando em transformada de Fourier de cossenos, essa aqui não é finita, tá? A transformada finita de cossenos é uma série de Fourier de cossenos. Essa aqui é a transformada de Fourier de cossenos. Ela vai ser particularmente útil quando você estiver querendo construir uma extensão par da sua função. Bom? Só que sua função pode ser estendida também como ímpar. Então, de forma completamente análoga, eu vou apresentar só os resultados. Se nós tivermos uma função ímpar, a transformada de Fourier de senos de tal função, ela vai ser dada de uma forma completamente análoga, tá? Se nós temos ímpar, só quem vai contribuir da nossa exponencial complexa vai ser o seno, combinando com a função, e não mais o cosseno, porque ímpar vezes ímpar dá par, vai aparecer o fator 2 do mesmo jeito. A volta desse mundo de Fourier, ó, notem que eu chamei de a transformada Fourier de senos, ó, eu ponho um S aqui, tá? Eu vou integrar só de 0 a infinito. A volta dela é simétrica a ela, envolvendo senos, porque vocês percebam que pela natureza ímpar do seno, eu faço ômega trocado por menos ômega, isso me dá um menos global. Então, a transformada de Fourier de senos de uma função ímpar, ela é ímpar. A transformada de Fourier de uma função ímpar é ímpar, pessoal, na variável de Fourier. A transformada de Fourier de uma função par é par. Tá? Então, a gente pode imaginar uma extensão de uma função na reta real positiva para toda a reta real como ímpar, por algum motivo que seja conveniente, e aí a transformada de Fourier de senos pode ser relevante. Finalmente, pode ser que haja alguma conveniência analítica, só na gente perceber o seguinte, né? Qualquer função é uma superposição de uma parte par com uma parte ímpar. Porque para qualquer f de x, é claro que aqui nós temos uma identidade, ó.
Meio de f de x mais meio de f de x reconstitui f de x. F de menos x menos f de menos x se anula. Isso aqui é uma identidade algébrica. Só que essa parcela aqui, evidentemente, é par, enquanto esta parcela aqui, evidentemente, é ímpar. De modo que, só para a gente enxergar como aconteceria o todo, a transformada de Fourier de qualquer função, não interessa qual seja a sua paridade, ela vai ser dada pela transformada de Fourier de cossenos da sua parte par, mais I transformada de Fourier de senos, né, da sua parte ímpar. Notem que tem um I aqui, pessoal, porque o I imaginário não entra na definição da transformada de Fourier de senos. E é óbvio que ele está em algum lugar, ó, volta aqui para o começo. Esse cara deveria estar aqui em algum lugar. É que ele não entra na definição da transformada de Fourier de senos. A gente olha só para a parte imaginária, ou seja, para quem multiplica I. Tá bom? Pode ter sido um pouco rápido, vocês podem ter ficado um pouco confusos, mas a ideia principal é funções de zero a infinito podem ser estendidas para a reta real. Se for estendida como par, pode ser útil e poupar algumas contas, definir uma transformada de Fourier de cossenos. Se for estendida como ímpar, pode ser útil definir uma transformada de Fourier de senos. Só que as propriedades delas têm que ser deduzidas. Né? Qual é a transformada de uma derivada? Eu prefiro memorizar só a transformada de Fourier completa. De qualquer forma, agora vocês já sabem o que são esses objetos, caso encontrem esses termos na literatura. Verifiquem as coisas aí, é mais simples do que parece. Agora, realmente, nós vamos falar de um tema conceitualmente novo, tá? Interessantíssimo, tá? Muito elegante a descrição. O que acontece, pessoal, se eu não sei exatamente quem é a f de t que eu quero transformar? Como assim, professor? Como é que eu vou calcular uma transformada de Fourier de uma função que eu desconheço? Pessoal, na vida real, nós coletamos dados. Então, eu vou falar aqui genericamente, no sentido mais simples possível, como se fosse um sinal escalar. Pode ser que eu tenha um equipamento eletrônico, experimental, fazendo aquisição de um sinal. E a gente não tem nada contínuo de verdade num computador, pessoal, ou em um sistema eletrônico. Nós temos coleções discretas de pontos. Tudo bem? Então, a gente em física fala muito em resolução do nosso aparelho. Pode ser uma resolução espacial, no sentido de ser a menor distância que nós conseguimos ter precisão, em que conseguimos discernir detalhes, ou resolução temporal, tá bom? Então, vamos lá? Então, em diversas condições experimentais, nós podemos querer caracterizar um sinal que nós gostamos de imaginar como contínuo, porém, esse nosso contexto experimental ou computacional, pela natureza finita de qualquer memória computacional, exige que a gente só possa coletar uma sequência discreta de medidas. Então, vai ser uma imagem do nosso sinal, né, um valor do nosso sinal no instante T1, no instante T2. Tá? Será que eu posso sonhar em fazer uma transformada ou mesmo tentar entender quem é essa função quando eu a vejo só num certo conjunto de pontos? Pessoal, nós vamos ver, não tudo na aula de hoje, parte será na próxima aula, mas nós vamos ver que, sob certas condições, nós poderemos obter a f de t completa, contínua, só olhando uma nuvem das suas imagens, uma sequência das suas imagens. E, na próxima aula, nós veremos como nós poderemos estimar a sua transformada de Fourier só com um conjunto discreto de observações do sinal, tá? Isso é fantástico. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar do primeiro problema. Eu vou ter que fazer uma análise de Fourier, em amplo sentido, mas eu não vou calcular a transformada hoje. Isso será tema da próxima aula na transformada discreta de Fourier. Certo? O que a gente vai trabalhar hoje é como, a partir de uma sequência enumerável de observações das imagens, né, da nossa função, observações discretas do nosso sinal, estimarmos o sinal. Então, vamos lá.
Temos que pôr condições para que isso seja possível, tá bom? Então, olha só. Nós vamos apresentar aqui um teorema chamado teorema de amostragem. Suponha que o seu sinal tenha limitação de banda. Pessoal, o que quer dizer limitação de banda? Quer dizer que, ora, quando eu calculo a transformada de Fourier de um sinal temporal, a gente vai ter a transformada de Fourier lá no espaço de Fourier, que a gente vai chamar de frequência, certo? A gente disse que o sinal tem limitação de banda se não são todas as frequências possíveis da reta real de ômega que estão presentes. Só que mais do que isso, não basta ter algumas não presentes. Na verdade, a gente vai dizer que a nossa transformada de Fourier se anula para frequências de módulo muito alto. Para frequências baixas, dentro de um certo intervalo, menos grande ômega, mais grande ômega, eu tenho valores não nulos para a minha transformada de Fourier. Mas eu vou dizer que a minha transformada de Fourier se anula exatamente para frequências fora desse intervalo na reta da variável de Fourier, ou seja, para frequências de módulo muito grande. Imagine que isso aconteça. Depois eu vou fazer comentários físicos mais apropriados, depois de demonstrar o teorema, tá bom? Então, em princípio, a gente faz a transformada de Fourier num sinal temporal e acha todas as frequências possíveis no sinal. Eu estou imaginando que eu tenho um sinal que não tem todas as frequências possíveis. Estou imaginando um sinal que não tem frequências muito altas. Está tudo limitado a uma banda. Tá bom? Ok. Essa frequência máxima, ômega, vamos fazer uma argumentação física aqui primeiro, antes de irmos ao teorema matemático. Essa frequência máxima, ômega, ela determina uma escala de tempo mínima, que é o inverso de ômega, grosso modo falando, certo? Se isso é uma frequência, pensando fisicamente, isso aqui é um tempo. De modo que, se eu tiver uma separação temporal entre dois valores do meu sinal, se eu tiver uma separação temporal baixa, menor do que aquela escala de tempo determinada pela maior frequência possível, ômega menos 1 é um tempo. Se eu faço ômega o maior possível, isso quer dizer que ômega menos 1 é o menor possível. Tá bom? Ou seja, se eu digo que o meu sinal tem limitação de banda com frequência máxima ômega, quer dizer que os detalhes da f de t são visíveis em uma escala de tempo de ômega menos 1 para cima. Se eu tiver com um intervalo de tempo menor do que esse, a minha função não muda muito, ela não tem nuances. Então, dois valores do meu sinal, pouco separados temporalmente, onde pouco quer dizer em comparação com essa escala de tempo, devem ser muito próximos entre si, tá? Ou, informalmente, para ΔT pequeno nesse sentido, dá para sentir a F perfeitamente, a sua função não tem tempo de mudar muito. Essa é a intuição física. Pessoal, se a minha função não muda muito, eu sei praticamente tudo que dá para saber para ela se eu consigo amostrá-la temporalmente com alta resolução temporal. Esse é o feeling físico. Vamos ao teorema. Pessoal, eu não vou aproximar a minha função. A gente tem um teorema aqui poderosíssimo que nos reconstitui completamente a função. Se eu tiver um sinal quadrado integrável, tipicamente a situação que a gente pensa, embora a gente também faça a transformada de Fourier de distribuições, tá bom? Mas se a gente tiver uma função, um sinal quadrado integrável, e por algum motivo, a gente tem como saber... Repara, a gente nem sabe o que é a função, tá? Mas a gente vai imaginar que a gente já sabe que ele é limitado em banda, tá? Então, eu sei que a sua transformada de Fourier não tem amplitude para frequências muito altas. Aqui é um comentário. Dá para provar que essa transformada de Fourier, pessoal, é tanto L2 quanto L1 nessas condições, tá? Ela é finita, ela se anula depois de um tempo, ela é muito bem comportadinha. Nessas condições, a função é completamente determinada, desde que eu possa fazer uma amostragem infinita. Ela é completamente determinada pelos seus valores nessa sequência de instantes aqui, ó.
múltiplos de π por ômega, aquela frequência máxima. Tá? Pessoal, você vai dizer, pô, professor, tá bom, você está querendo dizer que você vai pegar a sua função num número infinito de pontos. Sim, gente, mas é um número infinito enumerável de pontos, sendo que o meu sinal é para tempo contínuo. Então, não menosprezem isso aqui, tá bom? Isso aqui é poderoso. Eu posso ver uma nuvem discreta de pontos, mesmo que infinita, e vou reconstituir um contínuo. Como? Dá para provar, e é o que a gente vai provar, que a sua função é exatamente uma superposição de funções temporais desse jeito aqui, seno de uma função do tempo sobre aquela função do tempo. Tudo bem? Estilo seno de x sobre x, certo? Mas com uma função temporal e com certos coeficientes que são exatamente os valores do seu sinal f de tn, os valores de sinal que você pôde observar. Tá? Pessoal, isso aqui é fantástico. E notem que a gente está achando uma base de funções para o espaço de sinais quadrado integráveis limitados em banda. Isso é uma definição de um subespaço vetorial e a gente está expandindo esse cara como uma combinação linear dos elementos de uma base, que é um espaço bem peculiar de funções. Vamos à demonstração. Pessoal, a demonstração vai usar tanto séries de Fourier quanto transformada de Fourier. O primeiro passo a gente perceber é o seguinte. Ora, nós estamos dizendo que a nossa transformada do sinal, por hipótese do teorema, ela só está bem definida, não nula, numa banda limitada na minha variável de Fourier ômega, não é isso? Tá bom. Ora, funções em domínios finitos, que depois se anulam, nós podemos descrevê-las dentro daquele domínio finito, imaginando que elas não são nulas fora dali. A gente pode imaginar que elas se repetem. É uma extensão periódica de uma função definida num domínio finito. Não é isso que a gente faz? Quando a gente usa séries de Fourier. Então, a gente vai escrever série de Fourier, mas para uma função no domínio de Fourier. No domínio de frequências, aqui no caso. Então, olha só o que a gente vai fazer. Temos uma função que será uma soma com certos coeficientes. Eu quis chamar esses coeficientes aqui de f tilde n, ao invés do meu cn tradicional. Aqui, pessoal, a gente tem uma diferença em relação ao que a gente costuma escrever, porque normalmente nós temos ômega n ou kn. Só que aqui eu tenho uma função de ômega. Então, na verdade, quem é indexado é tn, tá? Façam um contraste disso com o que a gente tinha lá no começo da aula, quando eu fiz a transformada de Fourier. Olha aqui, ó, ômega tn, porque eu quero uma função de ômega. Permitam-me voltar lá para a página 1, rapidamente, só para vocês olharem para isso aqui, ó. Aqui eu quero uma função de x, aqui a variável x, e kn representava nπ sobre L, não é isso? Eram os possíveis números de onda dos possíveis harmônicos. Só que agora a gente está no espaço de Fourier. Então, no espaço de Fourier, a gente vai ter possíveis... É até estranho chamar de harmônicos, né? Mas seriam quantizações no espaço, ou, aqui no nosso caso, uma quantização no tempo, pessoal. Olha a analogia com o nπ sobre L que a gente tinha antes. Está aqui. É uma expansão de Fourier de uma função transformada. Os coeficientes dessa expansão aqui seguem a mesma fórmula de antes. Notem que eu estou com o sinal contrário ao que eu fiz lá na página 1. Eu voltei para a minha convenção usual de séries de Fourier, tá bom? Tá aqui, ó. 1 sobre o que eu chamaria de período, mas no caso aqui é a minha largura de banda. Integral de menos largura de banda a mais largura de banda. Antes eu fazia de menos L a mais L. A minha função, se aqui é exponencial positiva, aqui é negativa. Pronto. É a mesma coisa que está na página 1, apenas adaptado para a variável ômega e para uma quantização no tempo, e não na frequência ou no número de onda. Vamos desenvolver de agora em diante. Então, esse é o coeficiente da série de Fourier. Ora, só que como a minha transformada, eu sei que ela se anula
fora da minha banda, eu posso estender essa integral aqui para ir de menos infinito a mais infinito. Eu estou acrescentando zero, não faço nada. Tudo bem? Uau! Mas agora eu tenho uma integral na variável de Fourier de uma transformada e a menos i ômega uma variável. Isso aqui está quase sendo a inversão de Fourier dessa função. Eu deveria ter 1 sobre raiz de 2π aqui. Então, eu vou multiplicar e dividir. Então, eu multiplico por raiz de 2π. O 2 sobre ômega permanece onde está. Passa a aparecer 1 sobre raiz de 2π vezes a integral. E isso, por definição, é a inversão de Fourier. Onde? Em qual instante? Em Tn. Pessoal, isso aqui é a fórmula de inversão de Fourier. Eu multiplico e divido por raiz de 2π. Faço a inversão de Fourier desse cara, eu tenho f de Tn. O que eu vou fazer agora? Descobrir quem são os coeficientes desta série de Fourier. Então, vou jogar esses coeficientes aqui, e agora eu sei quem são eles, e vou inverter esta função aqui. Tá bom? Vou inverter essa função como um todo. Então, eu marco isso aqui, ó, 2 em 1, e vou inverter a minha transformada completa para tentar obter o meu sinal. Definição, o meu sinal é a inversão de Fourier de f tilde de ômega. Só que eu sei quem é f tilde de ômega agora. F tilde de ômega, ó, é um somatório de coeficientes com essas exponenciais. É o termo que está entre colchetes aqui. Somatório, coeficientes, pegando até o f de Tn, vezes exponencial. Tudo aqui entre colchetes foi o f tilde de ômega que eu determinei na página anterior. Eu repito aqui, E a menos I ômega T de ômega. Ora, do mesmo jeito que para achar aqueles coeficientes ali em cima, eu saí da banda limitada para toda a reta real na variável de Fourier, agora eu vou fazer o contrário. Como eu tenho f tilde de ômega aqui que se anula fora da banda, eu vou sair da reta real de Fourier e vou para a banda. Tá bom? Então, daqui para cá, eu trouxe f tilde de ômega e eu reduzi o meu intervalo de integração, porque a minha transformada é nula fora desta banda. Vejamos o que a gente pode fazer aqui. Olha só. Esse raiz de 2π se cancela com esse. Esse 2 ômega, que é a minha frequência máxima da minha banda, vem para fora. Inverto a ordem entre esse somatório e essa integral. Então, 1 sobre 2 ômega, somatório. F de Tn não tem nada a ver com essa integração em ômega, então ele pode sair da integral. Claro que ele não pode sair do somatório, ele está aqui. E o que ficou, após essa inversão de ordem entre as minhas operações de soma integral, foi a integral na banda de E a I ômega Tn menos T. Notem, ó, I ômega Tn menos T. Cuidado com a tentação de achar que você tem uma delta de Dirac aqui, porque aqui não é de menos infinito a mais infinito, tá? Não é uma delta de Dirac que aparece aqui, não. Aqui você tem que fazer a integral. Faça a integral, porque a gente sabe achar uma primitiva deste integrando. Note que é na variável ômega. Então, é ela própria, que é uma exponencial, por I Tn menos T. Nós vamos aplicar a teorema fundamental do cálculo, diferença nos dois limites de integração. O resto está só esperando a gente. Quando nós fazemos isso, pessoal, olha só o que aparece. Diferença de exponenciais complexas com sinais diferentes. Tudo bem? Notem que aqui embaixo é uma constante, tá? Porque a variável aqui é ômega, tá? É ômega minúsculo que assume os valores ômega maiúsculo e menos ômega maiúsculo, tá? Então, em cima, diferença dessas exponenciais, I Tn menos T estava aqui, eu trago esse 2 ômega para dentro, por quê? O 2 vem formar um 2i aqui, vocês já sabem por quê.
O ômega vem se combinar com o Tn menos T, até porque nós já vimos essa combinação também nos argumentos das exponenciais. Essa diferença de exponenciais por 2i define um seno de um argumento, e o próprio argumento está aqui embaixo. Então, o nosso resultado é soma de f de Tn, seno daquele argumento pelo argumento. Notem, pessoal, que isso aqui é exatamente o que eu queria demonstrar. Porque Tn, para mim, é nπ sobre grande ômega. Vezes ômega, nπ. Menos ômega t. Então, meu argumento é nπ menos ômega t. Vamos voltar ao que eu pus aqui. Ômega t menos nπ, é o contrário. Sim, pessoal, mas o seno é uma função ímpar. Eu posso trocar o argumento do seno desde que eu troque isso aqui embaixo. É exatamente o que aparece aqui. Tudo bem? Eu vou enviar posteriormente notas de aula em que eu vou melhorar essas duas últimas páginas, porque eu deveria ter escrito isso aqui no teorema. Eu acho que fica mais elegante, principalmente por causa da observação que eu vou fazer aqui agora. Pessoal, eu confesso que eu só pensei isso aqui no final da aula, e aí eu não tive tempo de melhorar, por isso que eu disse que eu vou melhorar posteriormente. Esse resultado é muito mais elegante se nós trocarmos o sinal aqui e aqui. Porque como eu vejo Tn aqui, se eu enxergar T menos Tn nesta função, dada por essa fração, eu enxergo uma estrutura de convolução, pessoal. É uma convolução discreta. Notem que a gente vai estar variando os Tns. Nós vamos ter um argumento fixado em torno de T, e nós vemos Tn e T menos Tn aparecendo. Certo? O Tn vai fazer o mesmo papel do índice mudo, da variável muda, numa integral de convolução. Professor, mas é uma soma. Tudo bem. Qualquer função discreta pode ser escrita como uma função contínua com deltas de Dirac. Então, isso aqui, pessoal, é uma convolução. Então, eu fiz observações aqui que não estão tão boas. Eu vou melhorar isso nas notas de aula aprimoradas, que eu vou mandar logo na sequência. Mas eu já vou registrar aqui no vídeo com vocês. Uau! Claro! F de t, pessoal, ela é a convolução discreta de si mesma com essa função. Vocês se lembram quem é essa função, pessoal? Na verdade, nós fizemos, numa das nossas primeiras aulas de transformada de Fourier, nós calculamos a transformada de Fourier de uma janela, em que nós tínhamos uma constante num domínio finito, e uma constante não nula, numa certa região, numa certa faixa, e zero fora daquela faixa. Isso faz o papel de uma janela. Pessoal, no mundo de Fourier, se realmente eu faço convolução dessas duas funções aqui, e é essa convolução discreta, isso quer dizer que lá no mundo de Fourier, a transformada de Fourier desta função será a transformada de Fourier desta vezes a transformada de Fourier dessa. Pessoal, essa função ela é conjugada de Fourier de uma função janela. Então, lá no mundo de Fourier, eu vou estar dizendo que eu vou pegar as frequências dentro da banda e não vou pegar as frequências fora da banda. Então, é sensacional. Realmente, se eu tenho uma função de banda limitada, quer dizer que ela poderia até mesmo ter todas as frequências possíveis, mas quando eu a convoluo com uma função que no mundo de Fourier é uma janela, eu vou limitar a banda dessa função. Então, é natural que uma função de banda limitada seja uma convolução dela mesma, que poderia ter banda limitada ou não, vezes alguém que vai limitar a sua banda por construção. Tá? Eu posso fazer esse argumento melhor, nas notas de aula isso vai estar aprimorado. Agora, de novo, eu tenho uma nova função, ó. Eu tenho uma função que é convolução de uma função dada por uma outra.
Pessoal, essa outra age como um filtro no mundo de Fourier. Porque no mundo de Fourier, quando eu quiser calcular a transformada dessa aqui, transformada de uma convolução, produto das transformadas. Eu tenho a transformada de f vezes uma função que é 0 ou 1. E ela é 0 para frequências muito altas. Então, eu vou estar pegando uma função e vou estar truncando-a no espaço de Fourier para que ela seja limitada em banda. Mesmo que originalmente ela não fosse. Então, notem, repito, esta função faz o papel de um filtro. Eu poderia estar pensando em um tipo de operador, certo? Em que eu teria uma integral de convolução com este núcleo, que agindo em funções f, você vai manter todo o comportamento de baixa frequência da f, mas você vai truncar todo o comportamento de alta frequência. Isso é muito usado em eletrônica. Em eletrônica a gente tem filtros passa-baixa, que cortam todas as frequências muito altas, só deixa passar frequências baixas. Nós temos filtro passa-alta, em que você corta frequências baixas. E nós temos filtro que a gente chama de passa-banda, em que você só deixa passar frequências dentro de uma janela especificada de frequências e você se anula. Convoluções numéricas de funções são a forma de você pegar sinais originais e efetuar uma filtragem. Fazer um passa-alta, um passa-baixa ou um passa-banda. Esta função faz o papel de um filtro passa-banda. E a sua ação no mundo real é via convolução. A explicação é que no mundo de Fourier, ele é uma janela. Era isso que eu tinha para falar hoje. Você imagina que vocês tenham muitas dúvidas, vamos resolvê-las após eu encerrar a gravação.